Muito bem, Albanese René, isso mesmo. Nós vamos conversar sobre a saúde da mulher, mais especificamente sobre a saúde mental das mulheres grávidas, não saúde mental materna, né? Nós vamos conversar com os alunos do curso de psicologia, o Danley Moura e o Ivanildo Félix. Vamos falar sobre esse assunto agora aqui no Primeira Hora. Danley, muito bom dia, obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz FM. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o espaço, a oportunidade de estar falando sobre um tema de extrema relevância aqui no nosso contexto de Santa Cruz, de Rio Grande do Norte e a nível de Brasil. Ivanildo Félix, bom dia, obrigado também por estar com a gente. Bom dia, nós que agradecemos, né, essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre esse tema bem relevante e que possa vir a beneficiar as parturientes, né, e as gestantes aqui do município de Santa Cruz e região. Muito bem, Danley, historicamente, queria que você fizesse um balanço, a gente estava até conversando antes, você mostrando todo esse histórico, né, de quando a psicologia começou a cuidar, a lidar com a saúde mental materna. Certo. Historicamente no Brasil, a gente começa na década de 70 com Maria Teresa Maldonado, né, ela que começou com a chamada psicologia da obstetrícia, né, que visava dar esse tipo de suporte a essas gestantes que chegavam no hospital. Com o tempo foi se desenvolvendo e outras pesquisadoras, outras professoras, psicólogas puderam dar sua contribuição. A gente tem um nome muito importante de Fátima Bertoletti e Vera Conelli, né, que foram desenvolvendo pesquisas e o próprio cuidado e atenção a essas gestantes que chegavam, tentando dar conta até o que a gente conhece hoje como psicologia perinatal, né, pensando essa perinatologia como esse período que compreende a gestação, o parto e o pós-parto. Né, que são períodos aí marcados por muitas adversidades, adaptação, e que a psicologia, enquanto ciência, profissão, ela se propõe a dar conta desse tipo de discussão. Como é que vocês aqui da Facisa, né, você falava que aqui a gente está justamente por conta de uma disciplina que trata só sobre perinatal. Isso, a gente tem uma disciplina optativa ministrada pelo professor Sebastião Elan. E exatamente esse momento aqui é fruto da nossa intervenção, né, nossa proposta de intervenção, que é falar ao grande público, né, a comunidade santacruzense e as demais cidades a qual a Rádio Santa Cruz alcança. Ivanildo, existem fatores de risco, né, que podem aí agravar situações de mães ou futuras mamães? Bastante. Principalmente se essa mãe ela não tem um círculo de apoio, né? Se ela não tem apoio da família, se ela não tem apoio do parceiro, do companheiro. Então é muito importante que ela sempre tenha a família, né, sempre apoiando esse período, né, como o colega falou aí, é um período muito tumultuado na vida da família, não necessariamente só da puérpera, né, mas também da família em si, né, porque influencia em todo o processo familiar, em toda a rotina familiar. Então, círculo de apoio, um bom pré-natal, né, acompanhamento pré-natal, porque também a gente sabe que, inclusive, no sistema de saúde, não sei se Danley pode complementar isso, essa questão do psicológico ainda não é muito bem trabalhado, né, ainda existe muita carência, né, como a gente viu na própria disciplina tratando isso, e ele pode complementar isso, se ele... Que esses fatores de risco, né, eles vão surgindo aí dando alguns sinais, possíveis indicadores de como os transtornos puerperais, que a gente vai falar mais adiante, podem estar aparecendo, podem acometer essa gestante. Né? A gente tem até transtornos anteriores, questões fisiológicas, né, que dê conta de algum tipo de agravamento à saúde dessa mãe, saúde dessa gestante. As próprias mudanças hormonais. Alguns médicos obstetras consideram a gestação uma nova puberdade, né, a nível de mudança hormonal e todo o processo adaptativo a qual essa mãe está sendo submetida, desde a questão desse aspecto dela ser mãe, o que a sociedade espera dessa ser mãe, né, esse mito do amor materno, falar sobre essa romantização dessa gestação, dessa maternidade, que coloca essa pressão social, né, em cima da mente, né, da personalidade dessa mãe, né, com todos esses agravamentos, mais uma vez cabe aí a psicologia, né, prestar esse tipo de suporte, esse atendimento. E hoje, graças aos avanços na ciência, a gente já consegue, em termos de SUS também, alguns municípios conseguem ofertar o pré-natal psicológico, né, que pesquisas já vão evidenciando que a gestante que faz parte, que participa de grupo de gestante, faz o pré-natal certinho,
tem a presença do psicólogo ali também nesse processo, ela tem uma menor incidência de transtornos puerperais, como depressão, baby blues, que a gente vai poder falar um pouco mais com o Ivanildo. Pois é, Ivanildo, a gente ouve muito falar em depressão pós-parto. Talvez esse seja o maior transtorno, né, o mais conhecido, o mais popular. Existem outros também? Existe, mas sem dúvida a depressão pós-parto é o mais, assim, o mais conhecido, né? Porque segundo a disciplina que a gente viu, né, acomete 10% das puérperas, essa depressão pós-parto. Então, 10% das puérperas, elas têm, né, esse sintoma, esse transtorno. E além da depressão pós-parto, que diga-se de passagem, né, quando ela está com essa depressão, ela vai precisar de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, entendeu? Dada a gravidade, não é isso? E temos também o baby blues, né, que é a tristeza materna, que esse é mais comum, né, geralmente acomete 50% a 70% das puérperas, mas não é tão grave, né, como a depressão pós-parto. E quando ela é bem acompanhada, principalmente com esse apoio da família e do próprio psicólogo perinatal, ela tira de letra, entendeu? Ela, após um certo tempo, ela consegue passar por essa tristeza, né, e encarar a maternidade como uma alegria para a família e para ela própria, né? Danley, como é que identificar? Como é que a mulher sabe, né, naquele período sensível, né, de muita expectativa, né, como é que ela vai identificar os sinais que ali ela está passando por um procedimento, por um processo, né, que precisa de um acompanhamento médico, precisa de uma ajuda psicológica? Sim, a tristeza, né, é um sentimento normal, né, da experiência que o humano tem. Mas, em alguns contextos, ele passa a ser adoecedor. Em especial para essa gestante, para essa puérpera, né, ou seja, essa mulher que passou pelo parto e agora vive o resguardo, ela pode apresentar alguns sinais, como perda de apetite, dificuldade para dormir, essa insônia, irritabilidade mais acentuada, essa falta de interesse, falta de motivação. Então, são alguns pontos que a gente, até na maternidade, a gente consegue ali fazer uma triagem e identificar, através de alguns instrumentos técnicos científicos, tá conseguindo dar conta de identificar esses problemas. Mas, claro, sempre vai partir também desse próprio núcleo familiar, né, de entender quão é importante o apoio e o suporte dessa família em perceber e, principalmente, entender que, em qualquer contexto, independente de se tratar de maternidade ou não, o transtorno psiquiátrico ele não pode ser caracterizado como frescura, como falta de Deus, né? É entender que o sujeito, essa pessoa, essa mulher, ela passa por essa questão desse adoecimento por outras questões né, que vão afetando, e sempre que, se ela fosse colocando nessa narrativa de negligenciar esse problema, esse transtorno, é pior ainda, porque ela passa a não se cuidar, a querer não se tratar. Então é importante, no primeiro momento, fazer um diagnóstico preciso, né, ter o suporte da psicologia, ter o suporte da medicina, da psiquiatria, né, todo mundo junto, aí uma equipe muito profissional especializada em cuidar dessa mãe. Aqui nós temos bem ao lado, inclusive, da estrutura física da FACIS UFRN, o Hospital Universitário Ana Bezerra, né, que recebe, que acolhe mães, né, aqui passam diversas mães, diversos locais do estado. Existe algum trabalho dos estudantes aqui, justamente pensando nesse sentido de ajudar essas mães psicologicamente? Sim, na maternidade a gente tem um grupo de psicólogas, de residentes, que servem de preceptoras, ou seja, vão ajudando os estudantes estagiários aqui da FACIS do curso de Psicologia, os demais cursos também, a darem conta, a estarem, independente do setor, PPP, alojamento conjunto aqui na maternidade, podendo prestar esse auxílio. A minha experiência pessoal, que eu faço estágio na maternidade Januário Sica, em Natal. Então, lá eu atendo no setor de alto risco, onde vem mães do estado inteiro, que tem alguma intercorrência física ou psicológica, psiquiátrica, que afeta o bem desenvolvimento da sua gestação. Então, é fundamental que os cursos de graduação, independente aqui de Santa Cruz, ou havendo outros, é importante essa presença estar dentro dos serviços de saúde, né? Desde a UBS, com atenção primária, até nos hospitais especializados na nossa maternidade,
para estarem dando conta dessa demanda, dessa necessidade de estar sempre ali acolhendo, prestando esse suporte e uma escuta qualificada para essas gestantes. Pode falar, Ivanildo. E também lembrando, né, que aqui nós temos a clínica escola, né, da própria Facisa, né, que é o CEPA, que também os alunos estagiam lá, e há essa possibilidade desde a gestante ou qualquer outra pessoa, mas no caso específico, né, da gestante, procurar esse serviço e ser atendida, entendeu? Sem pagar nada, é um serviço gratuito pela própria Facisa, e é só procurar o CEPA que ela vai ser bem atendida. Certo. Até vocês mesmos citaram aqui essa questão da rede de apoio, né? De toda a família estar envolvida nesse processo todo, e aí gera expectativa em toda a família, né? É uma criança, é um ser que está vindo ou que chegou na família, né? Mas o papel do pai, né? Que também engravida junto com a sua companheira, né? Em momentos como esse, de que forma ele pode ajudar, até a própria família também, como é que é o comportamento, como proceder a partir da descoberta, né, de um transtorno mental nesse período, né, perinatal. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que preconiza um certo tipo de masculinidade, né? Uma masculinidade hegemônica, que torna esse homem, esse sujeito, incapaz de refletir sobre algumas questões, de mostrar afeto. Só que o que a gente busca aqui é totalmente o oposto, né? Saber que essa paternidade, essa dita paternidade ativa, se assim pudermos usar esse termo, ela vai ser apresentada na medida em que a vinculação do pai e bebê é um fator de proteção essencial no desenvolvimento saudável dessa criança, durante toda a sua vida e no próprio exercício desse tornar-se pai, né? Então a figura desse homem, essa figura desse companheiro, desse pai que chega, essa figura paterna na vida dessa criança, e também na própria conjuntura familiar, de dar esse suporte, prestar esse suporte a essa mãe, de acompanhar no pré-natal, acompanhar na internação, que a gente sabe que para ela também é uma experiência nova, não é? Não é que por ser mulher ela já está automaticamente preparada para enfrentar essa gestação. Ela, assim como o marido, como companheiro, podem aprender a lidar com essa nova realidade e juntos se fortalecendo, né, se apoiando, para que exista uma maternidade, uma paternagem mais equilibrada, mais saudável, certo? O pré-natal, como foi dito aqui já, é de fundamental importância, bem feito, né, acompanhado pelos profissionais, né, no próprio Ana Bezerra, ou seja, na UBS do bairro, fundamental também na questão da saúde mental da mulher. Com certeza. E como o Danley estava falando, né, a presença do pai é fundamental, até mesmo no pré-natal, entendeu? Porque é importante que o pai ele tenha essa consciência, né, que é um momento delicado, não só para toda a família, mas principalmente para a mãe. Então o pai ele precisa estar presente, a gente sabe que ainda há muita resistência, né, justamente por causa desse machismo, mas é uma recomendação, né, até da saúde, nesse sentido, né, de que os pais procurem vir e acompanhar também, entrar, conversar com o médico, saber como é que se encontra o bebê, entendeu? Porque cada vez mais a mãe vai se sentir segura, né, e amparada. E isso é um fator que vai possibilitar que ela tenha uma gravidez melhor, mais equilibrada, mais humanizada. Muito bem. Darley Moura e Ivanildo Félix, a gente quer agradecer aqui a vocês pelas informações, deixá-los à vontade aqui para alguma outra informação, algo que não foi perguntado, que vocês considerem importante repassar para a população e para esse público em específico. Uhum. Como estudante da saúde, eu não posso deixar de falar sobre um boletim epidemiológico que foi publicado agora pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Igualdade Racial do Governo Federal. E nesse boletim epidemiológico a gente tem algumas questões bem interessantes aí. E uma delas eu trago aqui para vocês, que é uma marcação de raça e cor interferindo na maneira como essa gestante se relaciona com o serviço de saúde. Para ser mais preciso, tem um dado aqui bem interessante, porque, infelizmente, a gente luta contra isso tanto no ponto de vista mundial, como esses indicadores de saúde, lutando contra o óbito materno-infantil, né, que é um cenário trágico, onde existem as perdas das vidas desses indivíduos. E, pensando nisso, esse boletim ele traz um recorte interessante que fala que a hipertensão arterial na gestação ela é motivo de óbito fetal em 12,2% de mulheres brancas, enquanto mulheres pretas enfrentam 23,1%.
Então a gente tem aí um recorte de raça e cor muito acentuado. Mas, claro, isso aqui não é uma questão só de saúde pública. A gente tem que pensar numa forma mais expansiva e pensar que isso aqui, esse dado, é um reflexo de toda uma sociedade, de todo um sistema. E pensar também na importância de políticas públicas que visem a diminuição dessa desigualdade social, que também passa pela desigualdade de raça. Ademais, tem outro dado aqui, de 2020, esse dado, é um dado público, que mulheres pretas e pardas perderam a vida, foram um total de 1.284, enquanto mulheres brancas foram 589. Então, para a gente ter uma noção desse paralelo, quanto esse marcador de raça, ele atravessa essa experiência de se tornar-se mãe também, né? A gente tem também questões aí como o peso, né, do feto, que mulheres brancas têm aí um bebê que nasce com menos de 2.500 gramas, com marcador de 8,5%, enquanto mulheres negras experienciam isso em 10,1%. E menor que 1.500 gramas, mulheres brancas enfrentam 1,4%, enquanto mulheres pretas 1,7%. E menor que 1.000 gramas desse feto, mulheres brancas enfrentam 2,6%, enquanto mulheres pretas 0,84%. Então, esses dados, né, ele evidenciam a necessidade de, além dessa preocupação, desse recorte aqui, que enquanto a psicologia nesse curso, aqui na Facisa, tem essa responsabilidade social de estar lidando com essas questões psicológicas, acho que um olhar mais ampliado para essa questão, essa conjuntura do Sistema Único de Saúde, né? Pensar na política pública que vise, que dê conta de tomar ciência do que acontece no nosso país. Muito bem. Darley, muito obrigado. Ivanildo, muito obrigado também. Eu que agradeço. Eu queria só encerrar ressaltando a importância da psicologia perinatal na prevenção desses transtornos, né? Mais uma vez, porque eu acredito, eu falo por mim, né, que eu sou estudante e eu só vim conhecer essa ênfase da psicologia agora no curso, né? Fui pai e tudo mais, eu não sabia que existia esse acompanhamento, né? Do psicólogo, né, nesse período, nessas etapas, né? Então é importante que se trabalhe né, esses assuntos justamente para que as pessoas saibam procurar e onde procurar tratamento, né, e acompanhamento quando houver necessidade. Eu acho que isso é muito importante e agradecer aí a colaboração de vocês e dizer que a gente pode em outros momentos também, se for o caso, né, Darley, também aprofundar mais essa temática em outro momento e obrigado. Muito bem, nós que agradecemos. Então, portanto, as informações são essas. Mais uma vez aqui a gente agradece que é o Darley e também ao Ivanildo pelas informações. Agradecer também o apoio técnico aqui de Canindé Medeiros, João Fernandes, para o Primeira Hora. É com você, Albanese René.